Bem, nós já estamos em contato com o Dr. Luiz Carlos Silveira, pediatra aqui de Matão, conhecido por todos nós, uma pessoa que a gente admira muito pelo trabalho que é desenvolvido já há muitos anos em nossa cidade. Por que nós estamos em contato com o Dr. Luiz Carlos Silveira? Bem, com a vinda agora dessa vacina para crianças, causou muitas dúvidas aos pais. E através do Dr. Luiz Carlos Silveira, nós vamos esclarecer essas dúvidas para você que está acompanhando o Jornal TVM. Você que é mãe, está acompanhando, tem alguma dúvida, pode entrar em contato através do WhatsApp no 996326200, fazer a sua pergunta, aproveitar essa oportunidade. Não é sempre que a gente consegue ter à disposição o Dr. Luiz Carlos Silveira, devido ao seu consultório. A gente sabe que está sempre lotado, ainda mais agora nesse período que entra o calor, começa a aparecer aquelas doenças de verão que toda criança tem, e o Dr. Luiz Carlos Silveira é uma pessoa muito querida e tem muitos compromissos em nossa cidade. Doutor, muito obrigado pela atenção do senhor, em parar o seu atendimento um pouquinho, para poder esclarecer algumas dúvidas da população matonense. Bom dia, doutor. Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes, todas as mães que estão ouvindo, que a gente puder ajudar com algum esclarecimento. Tá tudo bem, doutor? Tá tudo bem, é um prazer estar falando e podendo contribuir com vocês, viu? Bem, doutor, nós começamos essa semana, Matão também, o estado de São Paulo, a vacinação contra a Covid em crianças de 0 a 5 anos de idade, de 5 a 11 anos de idade, iniciando principalmente agora com as crianças de comorbidade. E a dúvida dos pais, doutor, essas crianças, há necessidade de vacinar mesmo contra a Covid, já que não tem informações, pelo menos a gente não tem conhecimento, o senhor que está na fase de frente pode ter conhecimento mais que a gente, que fala que essas crianças, geralmente a Covid não afetam tanto, não são casos aí muitos graves. Essa vacina é importante? É isso aí mesmo, Roberto. Está correta a informação de, graças a Deus, em crianças nós só temos tido casos benignos. Raramente há uma complicação, né? O número de óbitos em criança desde que começou a pandemia é muito baixo, é 0,1%, né, dos óbitos ocorridos. Então, um nível muito baixo. Graças a Deus, então, nós temos, assim, uma benignidade na manifestação do Covid-19 em crianças. Porém, essas crianças, elas convivem com os adultos, convivem com velhos, com seus avós, com seus tios em casa, né? E elas são transmissores do vírus. Então, em função disso, é que para evitar a propagação do vírus, seria necessário, é importante a vacinação. Nós não temos, quem ainda tem dúvida sobre a vacina, é porque não tem uma boa informação. Basta ver, em abril do ano passado, que nós chegamos a ter 4 mil óbitos por dia, né? E agora nós estamos na faixa de 100 óbitos por dia. Quer dizer, reduziu drasticamente. E a única mudança que houve foi a introdução da vacina. Então, a vacina é inquestionável, a vacina é necessária. Então, a criança, apesar de não ter grandes repercussões nela, grandes manifestações de gravidade, ela é um transmissor. Ela alberga o vírus dentro das vias aéreas e ela vai transmitir para os seus familiares. Então, em função disso, a importância da vacinação que o Ministério está iniciando agora. Bem, você sabe como que é, né? Quando se trata de filhos, os pais ficam mais preocupados, né? E muito boa essa explicação do senhor. Doutor, essa vacina que chega agora para crianças, é a mesma vacina que é aplicada nos adultos ou ela é diferente? Não, a composição é a mesma, né? Nós estamos fazendo a vacina da Pfizer, que é uma vacina tecnicamente chamada por RNA mensageiro, né? A única diferença é que a dose é menor. Vai ser aplicado só 0,2 do produto na criança. E já aproveitando isso, a gente já informa, a gente precisa abrir um frasco precisa de 10 crianças, porque ele expira em prazo de 12 horas, perde a validade, aí a gente teria que jogar fora. Então a gente tem que ter um grupo de 10 crianças para abrir um frasco da vacina para poder fazer, tá certo? Então é só uma informação, porque às vezes o pessoal vai e não entende, dá um nome e não faz a vacina. É porque para não haver desperdício, tá certo? Agora, mais uma outra informação,
Existem trabalhos assim, muito bem fundamentados, muito bem documentados a respeito dos efeitos adversos da vacina. O pessoal chegou a falar muito problema do coração, né? Miocardite, pericardite, derrame de líquido do coração. Houve muita confusão e informação dessa natureza. O que a gente quer dizer é que isso é muito pouco, é ínfimo, um efeito ruim, mas extremamente raro. Perto da doença, a doença pode provocar isso uma quantidade de vezes muito maior do que a vacina. Então, é sempre melhor vacinar do que ficar correndo o risco de pegar a doença. Até por esses sinais que as pessoas estão falando, tá? Então, vacine. Essa que é a palavra para vocês. Tem que vacinar. Doutor, no caso de crianças com comorbidades, é importante que cada uma consulte o médico antes de realização da vacina, doutor? Ou normal, pode já procurar o posto de saúde e fazer agendamento? Ou necessário procurar o médico de rotina para poder passar alguma informação e encaminhamento? Tem que passar no médico, porque as comorbidades que estão falando, que estão elencadas pelo Ministério, por exemplo, cardiopatia congênita, diabetes, problemas pulmonares graves, está havendo muita confusão. Por exemplo, o pessoal fala, meu filho sofre de bronquite, então eu posso vacinar. Não. Quem pode vacinar é quem tem bronquite grave, asma grave. Então você precisa de um relatório médico, constando isso, constando exame, constando a medicação que está usando. Então não é só chegar e falar, eu sofro disso, entendeu? Você tem que ter a comprovação. É norma do Ministério. Está lá nas informações, tá certo? Então não pode, tem que ter o relatório médico, tem que ter o CPF, tem que ter o relatório para poder chegar e agendar a sua vacina. No caso, doutor... Nessa primeira fase, né? Isso. Daqui a pouco vai ser liberado para todo mundo. Só nessa primeira fase, que está contemplando quem tem comorbidade, indígenas, né? Pessoal mais doenças crônicas, tá? Certo, doutor. Então, essas primeiras fases agora, que são crianças com comorbidades, como o doutor disse aí, importante você passar pelo seu pediatra, ele vai te dar um encaminhamento, tá com tudo direitinho, fica até mais fácil a hora que você vai procurar o agendamento ou ir direto até o posto de saúde para realizar a vacinação nessa primeira fase com comorbidade. Depois, que na próxima fase, que são as crianças que não têm comorbidade, fica mais fácil para o agendamento. Bem, doutor, no caso de crianças que já tiveram Covid, tá? Existe um prazo para poder tomar essa vacina? Qual que é esse prazo, se existe? Sim. A gente estipula um prazo de 4 semanas, um mês após o início dos sintomas, tá? Então, se você teve, por exemplo, hoje é dia 19 de janeiro, e você começou com um quadro gripal, com uma tosse, com uma coriza, com uma febre, então você põe essa data de hoje e fala, e se for diagnosticado Covid, daqui o decorrido prazo certo para você fazer os testes, né, 3, 4, 5 dias, você testou, foi positivo, confirmou que é Covid, daí você precisa aguardar um mês para fazer a vacinação. Tá certo. Samara, alguma pergunta através do WhatsApp? Olha, realmente, doutor, bom dia, aqui é a Samara. Doutor Silveira, teve um questionamento sobre a vacina causar algum problema no coração das crianças. O senhor sabe de onde surgiu isso? Por que disso? Não, porque, Samara, é o seguinte, o que a população tem que entender é o seguinte, qualquer vacina, ela pode ter seus efeitos colaterais. Quando você vai no posto vacinar a criança de 2 meses, você faz uma série de vacinas que já estão arraigadas, já estão sedimentadas, e a população vai tranquila para fazer elas. Só que essas vacinas, se você olhar a bula delas, está escrito lá que ela tem reações adversas, neurológicas, várias reações. E a pessoa nem está preocupada, porque isso aí já está sedimentado. Só que agora é uma vacina nova, então, num percentual muito pequeno, pode realmente ocorrer alguma manifestação cardíaca mesmo, Adriano. Mas normalmente são manifestações mais leves do que se a criança for acometida da doença. Se a criança que pegar a doença, ela pode ter as reações muito mais intensas.
Então, a vacina pode dar, mas em um grau menor. Então, é mais vantajoso você fazer a vacina, arriscar uma raridade, uma coisa muito rara, muito pouco de acontecer, uma probabilidade muito pequena de acontecer, do que você ficar sem a vacina exposto ao vírus selvagem, que ele pode vir, e aí causar um dano muito maior. Tá? Doutor, desculpa. Doutor, e qual que é o primeiro sinal de alerta em criança no caso da Covid? Como perceber se não é só uma gripe? O que tem de diferente no caso das crianças? Nenhuma diferença, Samara, nenhuma. A Covid é uma síndrome gripal. Ela manifesta das mais diferentes maneiras. Ela manifesta somente com tosse, ela manifesta com febre, ela manifesta com coriza. Ela não tem uma sintomatologia característica dela. Falar, olha, isso é Covid? Eu estou assim, é Covid? Só através do exame para você saber. Pode ser o influenza, pode ser Covid, pode ser o H3N2, pode ser um vírus comum, um adenovírus comum. A gente não tem sintoma característico de Covid. Esquece isso. Falar, eu não tenho febre, então não é Covid. Eu não tenho cansaço, não é Covid. De jeito nenhum. A gente está cansado de ver crianças que vêm com sintomas leves e você faz a testagem e é positivo. Crianças praticamente assintomáticas, sem sintomas, e faz teste e está positivo. Tá? Então não existe uma sintomatologia característica para Covid. Tá certo, doutor. E uma última dúvida ainda sobre vacinação, priorizar a vacina da Covid caso esteja naquele período de tomar vacina, né, a dos 5 anos, o que deve ser priorizado? Primeiro a do Covid e nunca tomar as duas juntas, correto? Agora nós estamos lidando com essa epidemia, né? Então, a Covid em primeiro lugar, né? Nós temos que, se está na faixa aí dos 5 anos, você não tomou... 5 anos não teria vacina, né? Teria que tomar com 4 anos os reforços. Mas se você atrasou e está com 5 anos e não tomou, e agora chegou sua vez de tomar a vacina do Covid, priorizar o Covid. Tá certo, doutor. Muito obrigada. E por aí, Adalberto, alguma dúvida? Bem, doutor, tem aqui uma dúvida, mas acho que foi mais ou menos isso que o senhor respondeu. A Marineia pergunta aqui, ela colocou em ordem as carteiras de vacinação do filho, que tem 6 anos de idade, tinha algumas vacinas atrasadas, inclusive vacina de sarampo. Se é bom esperar mais um pouco, qual que é o prazo para poder tomar essa vacina da Covid agora, já que ela tomou essa semana a vacina do sarampo? Esperar pelo menos 15 dias para tomar. Se ela é uma criança que tem comorbidade, que deveria tomar a vacina agora, que estaria liberado para ela, deveria aguardar pelo menos 15 dias para tomar a outra dose, a dose da Covid. Doutor Beto Garcia, bom dia. Bom dia, Beto. Saiu uma informação alguns dias atrás aí, como por exemplo, no Reino Unido, registrou um aumento considerável de 30% para 42% no número de bebês com menos de 1 ano internados. É claro que com sintomas leves, mas internados pelo Covid-19. A gente está vivendo uma epidemia global. Isso pode acontecer em outros locais, inclusive no Brasil, se a vacina não for tomada, doutor? Então, com certeza, né? A gente, por exemplo, a gente que está vivendo a pandemia aí de 2020, não tinha essa quantidade de crianças doentes. Agora, com essa cepa nova, essa variante nova, todos os dias nós temos várias crianças testando positivo com sintomas que sugerem a possibilidade de estar com Covid-19. Então, a quantidade aumentou muito. Graças a Deus, essa variante não tem sido intensa, com sintomas graves. Nós não temos precisado internar, a UTI não tem nenhum caso infantil, as enfermarias não estão tendo casos, nós não estamos precisando levar para o hospital, né? Mas aumentou em muito o número dos casos ambulatoriais. Nós estamos tratando nos ambulatórios, na UPA, no centro de saúde, né? Nos consultórios, sem precisar da intervenção do hospital. Mas a gente sabe que, à medida que passa o tempo e a quantidade de casos aumentam, a possibilidade também de casos piores, mais sérios, vão ocorrer. Né? Então, para crianças que não vão ser vacinadas, continua valendo Sim. todo o esquema de proteção, de isolamento, de uso de máscara em crianças acima de 3 anos,
e os adultos com todos os cuidados, com a sua reclusão, com a sua higienização contínua, todos os cuidados que todo mundo já está bem ciente de que deve ser feito. Bem, a vacinação em crianças no Brasil, apesar de ter sido autorizada pela Anvisa desde dezembro do ano passado, as vacinas estão chegando agora, né? A preocupação é muito grande para que todas as crianças sejam vacinadas. No entanto, doutor, nós temos aí em fevereiro, por enquanto, mantida a volta às aulas, que já está acontecendo principalmente em MEIs, em creches, as crianças estão retornando. O que o senhor pensa sobre isso, sobre a volta às aulas antes de um ciclo inicial, por exemplo, de vacinação, doutor? Preocupa muito, Beto, porque você falou corretamente, o Brasil novamente saiu atrasado na vacinação do adulto e o Brasil está saindo atrasado na vacinação infantil, está perdendo tempo. E agora coincide com a volta do período escolar. São todos fatores agravantes que só vão piorar. A gente acredita, nós que vivemos aqui a pediatria há 40 anos, é muito nítido o período escolar, como ele contribui em muito para aumento das doenças respiratórias na criança. Então, agora nós estamos tendo uma pandemia do Covid pela variante Omicron e os casos aqui estão aumentando assustadoramente e, de repente, nós vamos fazer o inverso do que é preconizado, que é o isolamento. Nós vamos agrupar as pessoas. Então, o cenário que a gente imagina é que seja de piora, né? Vão aumentar mais os casos ainda, né? Vão aumentar. Mas aí cabe às autoridades, né, do poder público, pensarem a respeito, conversarem com os profissionais da área, o que acham, para ver o que medida tomar, né? Eu acho que só tende a piorar nessa situação, nesse cenário que nós estamos vivendo. É uma coisa totalmente diferente, né? E precisa ser olhado muito atentamente e acompanhar o que está acontecendo, porque o que está acontecendo lá fora, por exemplo, especialistas a própria Organização Mundial de Saúde prevê que em 3 semanas o Brasil chegará ao pico, né? E hoje já temos um aumento de casos aí, batendo recordes, por exemplo, 132 mil pessoas contaminadas nas últimas 24 horas. 24 horas, exatamente. Em 24 horas, ou seja, se o pico ainda está para chegar, a gente imagina que esse número aí possa se aproximar de 200 mil pessoas ou até mais por dia. É uma situação... que você vai aglomerar as pessoas, né? Sem dúvida, quer dizer, sem dúvida. É uma situação... piorar, né? Nós estamos falando na contramão do que deve ser feito, né? Sim, sim. Eu acho que está na hora dos especialistas resolverem isso. Não governador e prefeito que não tenham uma capacidade de especialistas para resolverem isso. Eu acho que tem que dividir as coisas, né? Ver o que é melhor no momento. Vai atrasar um pouco tudo? Vai ser difícil? Vai. Mas também é necessário, né, doutor? Eu penso assim também. Eu acho que o mês de fevereiro é um mês crítico, né? Que nós vamos estar no auge mesmo da pandemia e pensando em aglomerar as pessoas, as crianças, no caso, né? Então, é preocupante. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi muito importante esses esclarecimentos aí. Eu tenho certeza que sua entrevista tirou dúvida de muitas mães, né? E trouxe informações importantes aí nesse momento que estamos vivendo, doutor. Eu agradeço a sua presença aqui no Jornal das Saudades FM. Não tem de quê, estou sempre às ordens, né? Desde que seja esse jornalismo sério que a gente vai ajudar a clarear a população, a gente está sempre aqui à disposição. Um abraço para vocês todos e bom dia, ouvintes também.